Você já viu uma gaveta, daquelas gavetas assim nas casas da mãe, da tia, da avó, cheias de papel, de cartas, coisas da sua infância, um monte de coisinha. Aí você, sei lá, tira uma tarde ali no fim de semana, para lá e vai fuçar na gaveta. Aí você acha uma foto tua de quando você era criança, uma cartinha que você escreveu para teus pais, enfim, alguma coisa que traga memória, né, especial, e você vai ali se deliciando naquilo. Às vezes, isso acontece numa pasta antiga do computador, onde você busca algumas fotos, alguns vídeos, alguns áudios, enfim. E a gente vai recuperando a memória, né? A memória, ela se exercita, ela precisa de elementos para se exercitar. Na vida, funciona mais ou menos assim. Enquanto a gente vive, né, a gente vai prestando atenção, pelo menos seria bom que fosse assim, tendo experiências, fazendo relações entre as experiências, entre as coisas que dão certo e as coisas que dão errado. A gente vai chegando às nossas conclusões. Aí, com o tempo, a nossa vida vai se movimentando, essas conclusões vão se modificando. A gente para e percebe que talvez a gente estivesse relativamente errado, ou tivesse que mudar de opinião, enfim. Isso significa evolução, maturidade, mais ou menos como aquele que vai fuçar na gavetinha com calma, né, pegando as coisinhas ali e vai montando um quebra-cabeça do seu passado. A nossa vida é essa montagem de quebra-cabeça. Eu estou dizendo isso porque eu te confesso que eu fico angustiado quando eu vejo como nós, ao longo do tempo, fomos decaindo e, de alguma maneira, eu não sei se você sente isso, mas me parece que a gente está sendo preparado para pensar menos, para passar pela gaveta e, ao invés de parar e fuçar, você nem quer. Não é porque você não tem tempo, né? Às vezes você fala, eu não tenho tempo. Não é porque não tem tempo, é porque você não tem paciência. Tudo está ficando muito rápido, muito curto. No esquema TikTok, no esquema Twitter, um texto com 3, 4 parágrafos na internet não é lido. Um vídeo com mais de 10 minutos é pouco visto, porque a gente está ficando superficial. E quando a gente é superficial, a gente não se aprofunda em nada, porque a gente está na superfície, é natural que seja assim. Quem vive na superfície não se aprofunda. Então tudo é nos dado com slogans, com facilidades para que a gente não pense. E é aí que a gente é manipulado. Eu vou te dar um exemplo, né? A minha proposta nesse vídeo é falar sobre fake news. Fake news é notícia falsa, né? É a tradução de notícia falsa. Notícia falsa sempre houve. Notícia falsa pode ser a fofoca da mulher da janela ali, da vizinha da janela, enfim. As fofocas, as mentiras da imprensa, dos políticos, sempre houve. Mas hoje se criou um rótulo. E quando a notícia ou quando a informação é contrária àquilo que eu quero acreditar, ela se torna falsa. E isso não é só prerrogativa de um lado de pensamento. De um jeito ou de outro isso é feito. A revelia. E vai se criando bordões para que as pessoas, a partir de então, apontem para aquilo que não gostam, para aquilo que nos parece com elas próprias, para aquilo que de alguma maneira lhes fazem sentir ameaçadas, para que então um rótulo impeça completamente um entendimento mais profundo, um debate, até para que se chegue a uma discordância. Mas hoje em dia, a discordância não é feita de maneira racional. Hoje em dia, a discordância é feita de maneira apressada e superficial, a partir de uma série de slogans que, uma vez colados no oponente, ou na ideia diferente da minha, ela não merece sequer ser avaliada. Aqui na internet, isso acontece o tempo inteiro. Não importa qual o tema, se você usar palavras-chave, seja lá qual for o tema, você vai despertar não só os algoritmos e, consequentemente, rebanhos, né, que vêm, de alguma forma, te rotular. E uma vez que seja rotulado, você não merece ser ouvido. Porque essa é uma característica desse tempo de superficialidade, de pouca profundidade, de pouca reflexão. De que mesmo aquilo que eu discordo, para discordar eu preciso saber, ouvir, dar espaço, dialogar e conhecer. O posicionamento imediato de briga, de hostilidade, de xingamento é só uma fuga. É só um jeito de fugir. E se hoje nós
O tempo todo debatemos, inclusive juridicamente, né, com a tal da fake news. No fim das contas, a gente está tentando rotular. Obviamente que nesse rótulo tem muita coisa também que é falsa, mas sem o aprofundamento, sem o debate, sem a calma, semelhante àquele que numa gaveta vai fuçar ali nos papezinhos, nas fotos, nas cartas antigas e vai ver vai ver muita coisa legal, mas vai ver outras que, poxa vida, isso aqui é um papel velho, que já estava nessa gaveta há 20 anos e não tem mais por que estar aqui, não tem nada, então eu vou jogar fora. Mas isso só é percebido quando a gente vai com calma, aquietando-se, sem pressa, sem rótulos, sem bordões, sem slogans. Eu insisto nesse canal há tanto tempo porque eu sei que, apesar de muitas vezes aparecerem comentários apressados aqui, mas eu sei que a grande maioria das pessoas que me acompanham são pessoas predispostas a essa reflexão e a esse aprofundamento. E é isso que eu sugiro você a fazer, tá bom? Eu incluí aqui no canal alguns vídeos de histórias. Eu tenho um monte de histórias de profissionais, pessoais. O vídeo anterior a esse conta uma história do meu começo de profissão chamado O Mundo dá Voltas. E a próxima história que eu pretendo publicar nesse fim de semana, a pedido até de gente que acompanha meu canal, fala sobre a minha primeira experiência em rádio. Foi numa rádio gospel. E eu comentei rapidamente no vídeo assim, ó, eu passei pouco tempo na rádio e vi que aquilo não era para mim. Alguém disse, fala mais sobre isso, tal. Falarei na próxima história, tá bom? Escreva, inscreva-se, comente e obrigado. Fique bem.